Convido agora para o pronunciamento o nosso excelentíssimo deputado Vônei Queiroz. Muito bom dia a todas e a todos. Saúdo a nossa presidente dos trabalhos, deputada Paula Belmonte, a coautora do requerimento, deputado Perpétuo Almeida, o presidente da diretoria-geral, mestre Tadeu Feijão, mestre José Luiz de Oliveira, mestre da representação geral e do Conselho da Recordação dos Ensinos do mestre Gabriel. Saúdo também aqui o mestre José Carlos Garcia, mestre geral representante da União do Vegetal. Saúdo o mestre Raimundo Monteiro de Souza, mestre do Conselho da Representação Geral e mestre integrante do Conselho da Recordação dos Ensinos do mestre Gabriel. Minhas senhoras, meus senhores, os irmãos presentes aqui que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, no Brasil inteiro. Eu poderia fazer aqui um discurso, uma fala de improviso, já que a União do Vegetal faz parte da minha vida. Cheguei a ela com 15 anos de idade, ainda adolescente, e já se passaram aí quase 35 anos de caminhada. Então, com a base da transmissão oral que nós estamos acostumados, nós poderíamos fazer esse discurso de forma improvisada. Porém, pela excelência e pela solenidade desta sessão, eu recorro aqui a um discurso que escrevi e que passo a ler. Senhoras e senhores, há 11 anos, esta Câmara dos Deputados, templo maior da democracia em nosso país, homenageava o cinquentenário do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, religião cristã reencarnacionista criada na Amazônia em 22 de julho de 1961. Cumpria, então, este Parlamento uma de suas finalidades fundamentais, que é a de prestigiar a sociedade civil por meio de suas instituições mais autênticas e representativas. E a religião, sem dúvida, é uma delas, se não a maior delas. Mas havia naquela homenagem de 11 anos atrás algo de mais singular e significativo. Tratava-se do primeiro reconhecimento público e institucional que a União do Vegetal recebia em meio século de existência. Nos seus inícios, chegou a ser perseguida pela polícia, e esse martírio foi superado com determinação e resiliência. Hoje esse rito se repete, essa homenagem se repete, nesta sessão solene, demonstrando o acerto que essa Câmara teve ao reconhecer o legítimo fenômeno religioso e cultural que a União do Vegetal representa e que a tem feito crescer e se expandir, não apenas pelo Brasil, mas por diversos outros países. Aqui estiveram, naquela sessão solene, alguns dos seus sócios pioneiros, caboclos do Nordeste e da Amazônia, alguns dos quais já não estão mais entre nós. E cito, entre eles, que tiveram a oportunidade de ver o seu trabalho pioneiro aqui reconhecido, o senhor Raimundo Carneiro Braga, o saudoso mestre Braga, e a senhora Raimunda Ferreira da Costa, a mestre pequenina. Dois outros desses pioneiros contemporâneos de mestre Braga e mestre pequenina, e de igual importância no desenvolvimento dos trabalhos da União do Vegetal, estão hoje aqui presentes. São eles os senhores José Luiz de Oliveira e Raimundo Monteiro de Souza, integrantes do quadro de mestres da União do Vegetal, formado pelo fundador dessa obra, José Gabriel da Costa, o mestre Gabriel. Em nome deles, mestre Monteiro e mestre Zé Luiz, eu saúdo e homenageio os discípulos aqui presentes, a quem aplaudo nesse instante. Esses caboclos pioneiros eram homens simples, forjados na luta pela sobrevivência no ambiente inóspito da floresta, privados dos meios materiais mais elementares, mas não de fibra, esperança e coragem. Pessoas admiráveis, exemplares, cuja prática de vida inspirou e despertou os que hoje, nos meios urbanos, vieram a se tornar discípulos da União do Vegetal. Hoje já somos cerca de 25 mil sócios. Mas foi com esses pioneiros que o seringueiro José Gabriel da Costa, o mestre Gabriel, baiano de Coração de Maria, fez surgir essa religião,
que nasceu no ermo da floresta amazônica, no Seringal Sunta, fronteira do Brasil com a Bolívia. E é preciso que se dê destaque a essa admirável figura de Mestre Gabriel, cujo centenário este ano celebramos. Guia espiritual dessa religião, benfeitor da humanidade. Seus ensinamentos e doutrina são de imensa valia nesses tempos turbulentos da história. Pouco se sabe ainda de sua trajetória humana e religiosa, resumida num livro publicado pela UDV, cujo título já sinaliza a sua dimensão e importância. Mestre Gabriel, o Mensageiro de Deus. Em 1944, aos 22 anos, como tantos outros jovens nordestinos, migrou para a Amazônia como soldado da borracha, contribuição fundamental do Brasil à vitória dos aliados sobre as forças do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Esse esforço de guerra, que impunha o desafio de duplicar a produção mundial de borracha e que acabou por quadruplicá-la, custou caro ao Brasil. Enquanto nas frentes de batalhas da Europa morreram 465 soldados, nos seringais da Amazônia morreram de doenças tropicais e ataques de feras, números que vão de 30 mil a 50 mil soldados da borracha. Esse, aliás, é um capítulo heróico e que, no entanto, é pouco valorizado da história do Brasil. E o Mestre Gabriel veio para a Amazônia ciente de que, para além dos seus deveres cívicos, como integrante do Exército da Borracha, era portador de uma missão espiritual. E essa missão concretizou-se com a criação da União do Vegetal, criada no Seringal, organizada e instituída em Porto Velho, Rondônia. Não tenho dúvidas de que a relevância de sua missão será gradualmente conhecida e reconhecida pela humanidade. Sabemos que o que nutre e sustenta uma religião não é o seu reconhecimento institucional, mas o conteúdo e a consistência de sua mensagem, a chama profética que a inspira, a coerência de quem a difunde. Basta-lhe o sopro do sagrado para ser o que é. Sem ele, sem esse sopro, de nada vale, do ponto de vista espiritual, o poderio material que eventualmente ostente. No entanto, esse reconhecimento não é irrelevante. Permite que um número muito maior de pessoas tenha conhecimento e se beneficie dos frutos de sua doutrina e de sua revelação. Daí a importância de homenagens como essa de hoje, que auxiliam a difundir a nobreza desse trabalho e a história da expansão da UDV, que temos a certeza será contada por muitas e muitas gerações, indica que algo mais do que o esforço humano a inspira, conduz e orienta. Como diz o Evangelho de São João, o Espírito sopra aonde quer. E há 61 anos, sem dúvida, soprou na floresta amazônica e nos trouxe esse caminho de salvação. Sem recorrer a expedientes de propaganda, sem recursos materiais, públicos ou privados, exclusivamente levada pelos primeiros discípulos de Mestre Gabriel, hoje a União do Vegetal se faz presente em todo o Brasil e em alguns outros países. Além de sua sede geral em Brasília, possui 204 núcleos e distribuições autorizadas de vegetal em todos os estados brasileiros e em mais 10 países: Estados Unidos, Canadá, Peru, Portugal, Espanha, Reino Unido, Suíça, Itália, Holanda e Austrália. O primeiro núcleo, fora da Amazônia, estabeleceu-se em São Paulo, em 1972, um ano após o falecimento do Mestre Gabriel, e surgiu a partir do interesse de um grupo de artistas de São Paulo que haviam conhecido o vegetal em Manaus. Eles deram origem ao núcleo Samaúma, na capital paulista. E esse fenômeno, então, se repetiu em relação a outros núcleos que ininterruptamente vieram se estabelecendo por todo o país, cumprindo uma profecia do Mestre Gabriel de que a UDV vai circular o mundo e contribuir para que nele, nesse mundo hoje tão atormentado, se estabeleça um dia a paz entre os homens. Essa é a missão pela qual a União do Vegetal trabalha. Dentro dessa expansão sem pressa ou precipitação, chegou nos anos 90 aos Estados Unidos. Cidadãos de lá que haviam conhecido o vegetal em Manaus deram início ao estabelecimento dessa religião naquele país. Hoje há 7 núcleos, 2 distribuições autorizadas de vegetal, 2 plantios de Mariri Chacrona nos Estados Unidos, num total de 500 sócios, sendo depois do Brasil o país em que a UDV tem maior presença. Administrativamente, a UDV compõe-se de sede geral, núcleos de distribuições autorizadas de vegetal.
é dirigida pelo Conselho da Representação Geral, cuja autoridade máxima é o mestre-geral representante, eleito por esse conselho para um mandato de 3 anos. Hoje, esse cargo é honrosamente ocupado pelo mestre José Carlos Garcia, presente à mesa desses trabalhos. A UDV possui também órgãos técnicos incumbidos de aprofundar estudos referentes à temática do Ayahuasca nos diversos campos que abrange: religioso, cultural, sociológico, jurídico, ecológico e biomédico farmacológico. Mantém também instituições beneficentes em todo o Brasil e também nos Estados Unidos, voltada ao atendimento de menores, idosos e pessoas carentes. Pelos serviços sociais que presta, recebeu da parte do Estado brasileiro o título de Utilidade Pública Federal em 1999 e o mesmo título lhe foi concedido também em diversos estados e municípios do Brasil. Em seus rituais, realizados em seu templo espírita, a UDV comunga o Ayahuasca, sacramento religioso fruto da decocção de 2 plantas amazônicas, o Banisteriopsis caapi mariri e a Psychotria viridis chacrona, comprovadamente inofensivos à saúde física e mental do ser humano, conforme atestam diversas pesquisas científicas realizadas em diversos países. E foram essas pesquisas que embasaram a liberação do uso ritualístico do vegetal no Brasil em 1986 e em 1989 pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Lá, como aqui, a aprovação se deu por unanimidade. E o relator de lá, o juiz John Roberts, fez questão de constar em seu relatório o reconhecimento de que a UDV, abre aspas, é um exercício sincero de religião, fecha aspas. Hoje, já em estágio mais avançado de sua caminhada, e como já foi dito, com a presença em diversas outras regiões do planeta, a União do Vegetal recebe mais essa homenagem por parte do Poder Legislativo brasileiro. Justíssima homenagem. Congratulo-me mais uma vez com essa irmandade religiosa e a saúdo com o símbolo desta sagrada ordem instituído pelo próprio Mestre Gabriel: luz, paz e amor. Muito obrigado.